Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar e terminar os livros poéticos para começar os livros profetas maiores. O livro de Salmos, o livro maior da Bíblia, com 150 capítulos, né? E vamos aqui falar algumas particularidades, um panorama aqui bem breve do livro de Salmos. Salmos vem do nome hebraico Terrilim, que significa louvores, e é o maior livro da Bíblia e o principal livro poético. Aqui, irmãos, deixa eu só deixar uma particularidade para vocês entenderem algo, que não tem capítulo e versículo, são louvores, né? Em 1250 aproximadamente foi tido a tradução da Bíblia, e essas traduções, né, que foi deixando mais temática, né, de capítulo, versículo, o capítulo maior, o versículo menor, entendeu? Então foi como que foi montado a Bíblia para nós. Então, para aqueles que chegassem o acesso, para ficar mais temático, de forma didática, para a pessoa entender a palavra, né? Então, aí foi dividido assim, fala-se capítulo e versículo, mas o livro de Salmo não tem capítulo e versículo, são louvores, são estrofes, né? E a gente vai entender aqui como que foi o sentido de cada salmo e de autorias, né? Que não é somente de Davi. Autoria, vários autores, entre eles Davi, principal autor, 72 salmos aproximadamente, Asaf, filhos de Corá, Salomão, Moisés, Salmo 90, e autores anônimos também. Período escrito ao longo de cerca de 1000 anos, de Moisés após exílio. A estrutura, a Bíblia é dividida em 5 partes, refletindo o Pentateuco, dos Salmo 1 ao 41, 2, do Salmo 42 ao 72, 3, do Salmo 73 ao 89, 4, Salmos 90 ao 106 e 5, Salmos 107 ao 150. Cada sessão termina com uma doxologia, palavra de louvor. Por isso essa divisão. Conteúdo. Os salmos expressam toda a experiência humana diante de Deus. Louvor e adoração, lamento e clamor, arrependimento, confiança, gratidão, sabedoria e esperança messiânica. Esses são os pontos do conteúdo, né? Tem uns que vão louvar a Deus, louvar, engrandecer a Ele, exaltar Ele, né? Uns vão lamentar, outros vão se arrepender cantando, salmodiando, né? A confiança em Deus, a gratidão, a soberania e as esperanças no Messias, em Cristo, né? Que viria. Então, os conteúdos das canções foi essas, né? De adoração e etc. Tipos de salmos. Louvor, exemplo, Salmo 150, lamento, Salmo 113, ação de graças, Salmo 30, confiança, Salmo 23, reais e messiânicos, Salmo 2 e 110, sapiências, né, que é um tema mais delicado, que é Salmo 1 e Salmo 119, imprecatórios, Salmo 69. Tema central, Deus é digno de louvor em todas as circunstâncias da vida. Matou o livro de Salmos isso aqui, né? Tema central, Deus é digno de louvor em todas as circunstâncias da vida. A gente vai o adorá-lo, não importa a situação. Importância teológica, muito citado por Jesus e os apóstolos, revela o Messias, seu sofrimento e glória, ensina como orar, adorar e confiar a Deus. Aplicações espirituais em nossas vidas, irmãos. Ensina a orar com sinceridade, mostra que Deus escolhe emoções humanas, Deus acolhe, não escolhe, né? Deus acolhe emoções humanas, fortalece a fé em tempos difíceis e incentiva uma vida de adoração contínua. Então, irmãos, basicamente o livro de Salmo é esse. É uma forma de adorar a Deus em circunstâncias
boas edifícios, né? Incentiva uma vida de adoração contínua, uma vida, como diz Paulo, né? Orar sem cessar, né? Então, amplamente falando, os Salmos é uma vida com Deus, né? Como um devocional aqui do livro de Salmos. O livro de Salmos ensina que Deus se relaciona com pessoas reais, que sentem medo, alegria, dor, culpa e esperança. Nada é escondido diante dele. Uma coisa aqui que eu quero deixar aos irmãos: os salmistas são todos para Deus uma categoria só. Não, Deus ele atende o mais alto da sociedade como reis e com mais baixos, né, da sociedade. Não tem classe social para que Deus venha responder um salmista, né? Todos os salmistas foi respondido pela forma de louvor ao Senhor, seja ela pedindo perdão, seja ela glorificando, seja ela pedindo direção, socorro. Deus sempre atendeu todos quando clamaram em forma de salmos. Os salmos como escola de oração. O salmo mostra que podemos orar com sinceridade, Deus aceita orações em meio à dor. A oração muitas vezes começa com lamento e termina em confiança. Orar não é esconder sentimentos, é entregá-los a Deus. Os salmos também é um manual de adoração. A adoração não depende das circunstâncias, louvar é reconhecer quem é Deus, mesmo na crise. O livro termina com um clímax de louvor, né, que é o Salmo 150. Todos os que têm fôlego, louve ao Senhor. Todos, até mesmo a natureza, os animais, eles clamam, né, e adoram o Senhor, porque sabe, né, na época do dilúvio, né, Deus ele agiu de alguma forma para poder eles entrar na arca. Não sei qual forma que foi, mas eles ouviram a voz de Deus e correram para a arca, todos os animais, menos os peixes que viveriam na água, né? Já estavam ali, mas todos os animais terrestres foram para a arca. Algum sinal Deus deu, ou seja, o sinal de conexão com Deus, né? E as aves também não tinha como entrar, né? Porque elas voavam. Somente o corvo e a pomba a gente vê ali dentro, mas os pássaros ele não precisa, né, de terra, né? Que eles voam. Mas necessariamente eles estavam ali porque eles precisavam pousar em algum lugar, né? Eles iam ficar voando o tempo todo, mas os peixes tinham lugar ali. Mas todos os animais terrestres eles foram avisados de alguma forma, porque há um contato de Deus tanto com o homem, que é a figura central, a cereja do bolo é a criação, que é o ser humano, mas também os animais, a natureza, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 23, 27, 91 ensina que Deus é o refúgio, Deus guia, protege, sustenta, a segurança vem da presença de Deus. E detalhe, o Salmo 91 para quem está dentro, para quem tem compromisso, aquele que habita, né? Aquele que está sempre, aquele que tem compromisso, comprometimento, obediência, à sombra do Onipotente descansará. Os Salmos e o Messias. Muitos salmos apontam para Cristo, sofrimento, reinado eterno e justiça e redenção, né? Então, essa é a mensagem final que eu deixo para os irmãos. Os Salmos ensinam que caminhar com Deus não elimina a dor, mas transforma a dor em fé, oração e louvor. Amém, queridos? Que Deus venha te dar força para você entender o livro de Salmos e, através desse aprendizado, você salmodiar na presença do Senhor. Bonito né? Principalmente os salmos da subida, né? De Romaria, que vai do Salmo 120 até o Salmo 135, né? São 15 salmos que eles adoravam a Deus naquela situação que ele estava, mas eles adoravam felizes e alegres. Não importa a situação, adore ao Senhor em espírito e em verdade, alegre, sabendo que ele pode mudar a situação em alguma forma, em algum momento. Não mostramos tristeza, não mostramos dor, em forma de cânticos podemos, assim como o salmista Davi, principalmente, outros salmistas pediram perdão a Deus orando, se quebrantando, orando em forma de cântico. Isso que me chama atenção e é bonito.
eles louvaram o Senhor orando de forma se quebrantando. Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? Porque somente ti né, pode tirar tudo de mim, mas não tire a tua graça, o teu poder sobre a minha vida através do Espírito Santo. Então, é o salmista mostrando que ele é fraco, mas ele é dependente do Senhor, e sempre mostrando as suas fragilidades, louvando, mas mostrando que o Deus que está acima é forte, é poderoso, apaga pecado, dá vitória para o fraco, caído, né, o necessitado, bota a mão e levanta ele. No livro de Salmos, a gente vê a dor do povo, né, de Moisés até o pós-exílio, mas a gente vê essas dores virando alegria. Deus botando um riso, Deus botando a harpa novamente na mão, Deus botando a palavra aberta novamente. Deus, ele é o Deus que responde por meio da dor, seja qual for a tua necessidade. Salmodia, cante, se alegre, porque Deus nos está assistindo. Amém? Dá um like, nos ajuda, se inscreva e compartilha.